Fala aí pessoal, aqui é o professor Rafael Eiras, dando continuidade aos conteúdos de física que a gente já começou a ver em sala, tá? Hoje eu vou ver o tema 2 da unidade 6, vai falar um pouco sobre velocidade. Lembrando que esse tema 1 da unidade 6, que é força em movimento, a gente já viu em sala, que é a parte em movimento ou repouso, aquele lance de tudo depender de um referencial. A gente costuma dizer que um objeto ou uma pessoa está parada ou em movimento, sempre relacionando ela com um referencial. Inclusive tem uma ficha sobre isso, uma lista de exercícios sobre esse assunto lá no Google Sala de Aula, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre velocidade, que é o tema 2 da página 151, beleza, gente? Então vamos começar aqui, ó. Velocidade média é obtida dividindo o deslocamento que um corpo realiza pelo intervalo de tempo necessário para o deslocamento acontecer. Essa é a temática da nossa aula de hoje, velocidade média, tá? Então o texto começa assim, ó. Você já deve ter visto ao longo de ruas, avenidas ou rodovias, radares eletrônicos para fiscalizar a velocidade dos veículos. No entanto, quais são as informações necessárias para medir a velocidade de um carro? Então o que é que a gente precisa para calcular a velocidade de um carro? É o que a gente vai ver hoje. A velocidade é uma grandeza que expressa a rapidez com a qual um corpo muda de posição. Vamos lembrar um pouquinho o que é grandeza. Grandeza é tudo aquilo que se pode calcular. Então a velocidade é uma grandeza que ela vai expressar isso, a rapidez com que um corpo muda de posição. Determinar a velocidade com que um corpo se movimenta implica em relacionar a distância percorrida com o intervalo de tempo no qual isso aconteceu. Quando o motorista olha para o velocímetro do carro durante um trajeto, ele lê o valor da velocidade instantânea, isto é, a velocidade do carro naquele momento. Em geral, ela não é sempre a mesma, ora aumenta, ora diminui, podendo também tornar-se nula. Para termos uma estimativa da velocidade de deslocamento do carro, podemos calcular sua velocidade média. Então, quando a pessoa está dirigindo um veículo, ela pode olhar em determinados instantes durante o trajeto o velocímetro do carro, que vai estar aparecendo a velocidade naquele instante. Então, a gente sabe que o carro tem um pedal de acelerador, tem um pedal do freio. Então, esses pedais é que vão fazer a velocidade do carro variar. Mas no nosso caso aqui, nesse capítulo em si, a gente vai trabalhar um pouco sobre velocidade média. Então, a gente não vai se preocupar muito com a velocidade variando, tá? A gente só vai interessar para os nossos cálculos a distância que esse automóvel, que esse veículo percorreu, dividido por um intervalo de tempo que ele gastou, tá bom? Velocidade instantânea é um outro conteúdo que a gente não vai abordar agora, então não vai interessar para a gente por enquanto se esse carro em determinado momento acelerou, freou, parou, continuou. O que vai interessar para a gente é só os instantes finais e iniciais, é só a posição final e a posição inicial para se calcular a velocidade média, tá bom? E como é que é esse cálculo da velocidade média? Para obter a velocidade média de um corpo, deve-se dividir o deslocamento, tá? Deslocamento aparece esse símbolo aqui, ΔS, tá? Esse triângulozinho aqui significa delta, é um símbolo que indica a variação de um estado. Por exemplo, quando eu coloco aqui ΔS, a gente lê normalmente como variação da posição, que em resumo o livro coloca como deslocamento, tá bom? E a velocidade média se calcula pela divisão desse deslocamento pelo intervalo de tempo que o livro chamou aqui, ó, que a gente chama de ΔT. ΔT, traduzindo, é a variação, esse símbolo indica a variação do tempo. Então a gente vai, para calcular a velocidade média, só vai interessar o quanto esse automóvel, esse veículo deslocou, quanto a sua posição variou, dividido pelo intervalo de tempo. Tá aqui a fórmula, tá? Velocidade média é ΔS sobre ΔT ou deslocamento sobre o tempo. Agora vê essa situação aqui, ó. Se um carro deixa a cidade A às 10 horas e chega à cidade B distante 160 km às 12 horas, o que é que a gente pode entender só com essas informações? Que ele percorreu 160 km em 2 horas. Portanto, eu posso dizer que a cada hora que passa esse carro anda 80 km. Não é, pessoal? Porque se ele andou 160 km em 2 horas, a gente pode fazer uma proporção aí. E como eu já falei que para os nossos cálculos a velocidade não vai variar por enquanto. Para a velocidade média não importa se variou, se freou, se acelerou. A gente vai usar só a divisão da distância percorrida
pelo tempo. Então, se você dividir aqui 160 por 2, facilmente obtém 80 km em 1 hora de viagem. Portanto, a gente pode dizer que a velocidade média do veículo é 80 km por hora, que é essa unidadezinha muito importante aqui, ó. É a unidade de medida da velocidade média, quilômetro por hora. Ou seja, você está dividindo alguma coisa em quilômetro por alguma coisa em hora. E quem são essas coisas? É o deslocamento, que a gente calcula em quilômetro, porque está falando de distância, e o tempo, que a gente calcula em hora, tá? Lembrando já de antemão que essa velocidade pode ser escrita em outras unidades. Pode ser escrita em metro por segundo, em centímetro por segundo. Vai depender do que a questão pedir, vai depender de como é cobrado isso. Mas no Sistema Internacional de Medidas, tá, é metro por segundo. Mas a gente vai utilizar muito o quilômetro por hora porque é a unidade que se usa mais no dia a dia, que a gente consegue ver mais no nosso cotidiano, tá bom? Vamos continuar aqui o texto. Nessa situação, como o veículo não alterou o sentido do seu movimento, o deslocamento é igual à distância percorrida. Aqui vamos dar um parêntese. Eu vou adiantar a página aqui, porque aparece aqui embaixo uma estradazinha que retrata de forma bem direta esse cálculo de velocidade média e essa diferença entre deslocamento e distância percorrida. Vê só, pessoal. Então, imagine esse carrinho aqui que está na cidade A. A gente chama de SI aqui, ó, tá vendo pequenininho SI? A gente lê isso como posição inicial, 0 km. Ele vai até uma cidade B, onde tem SF pequenininho aqui, a gente lê como posição final, 160 km, que foi a situação que a gente citou aqui em cima, né? Do carro que deixou a cidade A para a cidade B. Repara que a gente tem aqui, ó, ΔS como sendo a diferença, a subtração da posição final menos a inicial. Então, se ele começou no quilômetro 0 e foi até o quilômetro 160, facilmente se obtém que ele andou 160 km. Então, isso aqui é a variação da posição. Daqui para cá, eu faço 160 menos 0, 160 km. Mas se por acaso ele saísse de uma plaquinha aqui 20 km e fosse até uma plaquinha 50 km, 20 até 50, eu poderia dizer que o ΔS dele é 50 menos 20, 30 km. Então, vocês têm que entender direitinho o que é que significa a variação de posição. Como nesse caso, eu considerei a posição inicial 0 e a final 160, ele variou 160. E qual é a diferença, Rafael, de deslocamento e distância percorrida? Nesse caso aqui, o deslocamento ou a variação de posição foi 160 e realmente ele andou também, a distância que ele percorreu foi 160. E quando é que não é igual? É se por acaso esse carrinho voltasse para a cidade A. Então imagina que o trajeto dele agora fosse sair da cidade A para a cidade B, depois voltasse da cidade B para a cidade A. Aí nesse caso a gente diz que o deslocamento não é igual à distância percorrida. Por quê? Porque imagina a situação que o carro sai da cidade A, vai para a cidade B e volta para a cidade A. Se eu perguntar a vocês, quem é a posição inicial? 0 km, cidade A. Quem é a posição final? 0 km, cidade A. Esse carrinho, ele variou a posição nessa situação, pessoal? Não. Ele saiu de uma posição, foi até outra, mas voltou à posição original, a posição inicial. Então, nesse caso aqui, a variação de posição é 0, o deslocamento dele é 0. Agora, continuando nessa situação, quanto é a distância percorrida? Aí a distância percorrida é 160 km para ir, 160 km para voltar. Eu somaria as duas distâncias. Então, nessa situação específica que eu estou criando, do carrinho ir e voltar, a gente teria uma situação diferente dessa aqui, ó. O deslocamento não seria igual à distância percorrida. O deslocamento seria 0, porque ele foi e voltou para a mesma posição. E a distância percorrida seria o dobro, 160 com 160, 320. Mas como aqui, ó, a gente cita que nessa situação o veículo não alterou o sentido, não fez isso que eu falei, foi e voltou, a gente diz que o deslocamento é a mesma coisa da distância percorrida, tá bom? É bom salientar essa diferençazinha aqui, ó. Continuando, ter informações apenas sobre a velocidade média não basta para conhecer a variação da velocidade instantânea do corpo durante seu movimento. Por exemplo, no Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil em 2017,
O vencedor finalizou a prova com um tempo aproximado de 1 hora e 30 minutos e percorreu uma distância de cerca de 300 km. Com esses valores, podemos calcular que sua velocidade média foi de 200 km por hora, mas, ao longo da prova, há trechos que exigem dos pilotos velocidades muito distintas entre si. É aquilo que a gente falou, né? A velocidade instantânea é diferente da velocidade média por isso, porque a velocidade instantânea vai mudar em determinados trechos de uma pista de corrida, por exemplo. E aqui embaixo, ó, tem uma foto, uma imagem mostrando mais ou menos isso. Ó. Tem uma pista de corrida, tem o Grande Prêmio de Interlagos, Fórmula 1, e aqui tem alguns trechos da corrida, ó, reta de largada, a curva S do Senna, curva do Sol, reta oposta, uma curva chamada de Laranjinha, Pinheiros, que são elementos da pista. Mas reparem na velocidade máxima do carro em cada trecho desse. Aqui foi bem alta, ó, 320, porque aquela reta bem grandona, aquele retão que a gente chama, olha a velocidade do carro. Eu acho que a velocidade quase a maior. A velocidade só foi maior nesse trecho aqui, ó, que é entre a curva do Sol e a reta oposta. A velocidade chegou a 323 km por hora. Mas reparem que mudou. Ó. Aqui, por exemplo, a velocidade chegou a 83 km por hora. A velocidade diminuiu. E depois aumentou, em seguida atingiu a velocidade máxima novamente. Então, só para resumir, que essas velocidades são instantâneas, a gente não tem como precisar, porque ela varia muito, mas para a velocidade média, a gente só vai interessar para a gente, como eu falei, a variação da posição dividido pela variação do tempo, tá bom, gente? Continuando, como a distância é medida em metro e o tempo é medido em segundo no sistema internacional, aquilo que eu já falei, a unidade de velocidade é metro por segundo. Em nosso dia a dia, porém, é mais comum utilizarmos o quilômetro por hora. Por isso é importante sabermos como transformar essas medidas. Preste atenção que essa conversão de metro por segundo para quilômetro por hora é importantíssima, tá? Justamente por isso. É muito comum as questões utilizar o nosso cotidiano, as velocidades virem em quilômetro por hora. Mas no Sistema Internacional de Medidas, que é aquele sistema que determina as medidas de várias grandezas, ela padroniza isso, a velocidade é calculada em metro por segundo. Então é importante vocês entenderem esse cálculo aqui, mais precisamente essa dica aqui no final. Preste atenção. 1 quilômetro são 1.000 metros. 1 hora, 3.600 segundos. Então, para falar que o carro, por exemplo, que a unidade da velocidade é 1 km por hora, significa dizer que ele anda 1.000 metros em 3.600 segundos, ok? Então, se eu for simplificar essa fração, né, essa razão, dividindo, por exemplo, em cima e embaixo por 1.000, ou seja, eu vou andar 3 casinhas aqui embaixo e vou andar 3 casinhas aqui em cima. Então, esses 3 zerinhos cortam e essas 3 casinhas a vírgula percorre. Então, eu posso dizer que 1.000 metros sobre 3.600 segundos é o mesmo que 1 metro a cada 3,6 segundos. Então, a gente vai dizer que 1 km por hora significa 1 metro a cada 3,6 segundos. Traduzindo finalmente, 1 metro por segundo é o mesmo que 3,6 km por hora. Então, para passar de km por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. E para passar de metro por segundo para km por hora, basta multiplicarmos por 3,6. Tá bom? É muito importante essa conversão. Então, o próximo vídeo que eu vou gravar, para não ficar muito extenso e muito pesado, vai falar um pouco sobre movimento uniforme, que é esse trecho aqui, e eu vou falar um pouco dessas animações e de algumas atividades que vocês vão precisar fazer e de um site que vocês vão precisar acessar para ver uma animação bem bacana, tá bom? Então, até lá, pessoal, bons estudos!